Estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus na Penha, no culto da Quinta-feira da Vitória. Uma série de mensagens sobre o tema Ser segundo o coração de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Essa mensagem vai ser apresentada na TV em vários programas, porque são várias características de ser segundo o coração de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: porque agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Para que a gente possa se situar, a história aqui é o seguinte: Saul era o rei. Saul ficou com medo porque o profeta, o sacerdote Samuel demorava a chegar. Os inimigos se fortaleciam. E Saul pecou ao oferecer sacrifício, uma coisa que era proibido o rei fazer, algo que era da exclusiva competência do sacerdote. E aí Deus, através do profeta Samuel, manda dizer para Saul: olha, o teu trono não vai subsistir. O Senhor já tem escolhido um homem segundo o seu coração. E aqui na introdução, o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus? É uma pessoa que agrada a Deus. É uma pessoa que manifesta no seu caráter traços do caráter de Deus. Acima de tudo, no contexto aqui, uma pessoa, isso é princípio para ser segundo o coração de Deus. Agora eu estou falando de um princípio fundamental, porque está implícito no texto. Uma pessoa para ser segundo o coração de Deus, isso é, uma pessoa que agrada a Deus. Essa pessoa, ela precisa obedecer a Deus. Deus vela muito pela obediência, porque Ele sabe muito bem o que é desobediência à causa, porque Ele tem um exemplo de Lúcifer, o que ele fez. Então, se você quer ser uma pessoa que agrade a Deus, se você quer manifestar na sua vida características de que Deus diga: eu estou satisfeito com essa pessoa, o princípio é que você seja obediente, se submeta a Deus, a sua vontade e a sua soberania. Esse aqui é um princípio. Agora, como é que Deus pode ver uma pessoa segundo o seu coração? Qual é a característica principal? Como é que você pode saber que alguém é segundo o coração de Deus? Continua com a sua Bíblia aberta no primeiro livro de Samuel. Dá um pulinho para o capítulo 16. Versículos 6 e 7. Aqui nós temos um outro princípio. Princípio para ser uma pessoa segundo o coração de Deus, em primeira instância, que seja obediente. Agora olha o outro princípio interessantíssimo, do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabe o que significa isso, meu irmão? Coração na linguagem bíblica é o homem interior, a sede da vontade, da inteligência e dos sentimentos. É a essência do ser. Silas realmente é a sua essência, não é o estereótipo. Porque Deus não olha para a aparência, porque a aparência pode ser maquiada pela linguagem verbal e gestual.
A pessoa pode estar sorrindo e por dentro está chorando. A pessoa pode abraçar você e dar um tapinha nas suas costas e está dizendo, tomara que esse miserável morra. E você não sabe. Porque é aqui dentro que é o verdadeiro ser. Não existe pessoa segundo o coração de Deus só por uma fachada, porque fala bonitinho, porque é legal, é porque é um gentleman, porque é cortês e tal. Olha que pessoa. Não! Deus olha para a essência. Deus vê as intenções, as atitudes, os desejos da alma do homem. E Deus olha lá para dentro da pessoa para ele poder dizer, essa pessoa é segundo o meu coração. Essa pessoa aí não é segundo o meu coração. Qualquer um aqui pode enganar o pastor, a igreja, a família, o patrão, quem quiser, porque o ser humano tem essa capacidade de maquiar. Ele tem a capacidade de esconder realmente quem ele é. Não tem aquele ditado, fulano está botando as unhas de fora. Não é um ditado popular? O que significa? Que a pessoa está colocando para fora uma faceta do seu caráter, da sua personalidade que você não conhecia. Mas Deus, Ele olha para a essência do homem, Ele vê a intenção do homem, Ele vê o que está por dentro do homem. Portanto, ser segundo o coração de Deus não é porque tem cara de santo, ou roupa de santo, ou jeito de santo, porque Ele pode maquiar, mas é lá dentro da tua alma, é lá dentro de você que Deus vê quem realmente eu sou e você é. Isso aqui é um princípio, irmão, para ser segundo o coração de Deus. Agora vamos às características. Vamos às características. Características manifestadas de uma pessoa segundo o coração de Deus. Vamos ver se a gente passa no teste. Ai meu Deus, vou tirar 0. Vamos ver. Essas características, não dá para citar todas as características de Davi, mas eu escolhi 16. Vamos ver quantas dá para falar hoje. Vamos ver. Número 1, versículo 11 do capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, 16:11. Mantém sua Bíblia aberta nesses capítulos 16, 17, 18, por aí. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Sabe qual é a primeira característica que eu vejo de uma pessoa segundo o coração de Deus? É que uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa responsável. Analisa aqui. Todos os irmãos mais velhos, Davi era o caçula, já estavam em casa. E Davi ainda estava lá cuidando de ovelha. Se a outro dizia assim: meus irmãos estão tudo em casa, eu estou aqui, deu o que deu, o resto fica para amanhã. Está todo mundo lá, só eu aqui? Não. Ele estava lá porque ele tinha tarefa a cumprir, independente do que os outros fazem ou não fazem. Sabe que o brasileiro tem uma péssima mania de ser um péssimo macaco de imitação. Fulano não concluiu o trabalho dele, eu também não vou concluir o meu não, ele deixou para amanhã, eu vou deixar também. Agora, uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa responsável. É responsável pelos seus atos, é responsável pelo seu trabalho, é responsável pela sua família, porque um irresponsável nunca pode ser segundo o coração de Deus. Uma pessoa que leva tudo na brincadeira, que leva tudo de qualquer jeito, leva tudo levado da breca, faz de qualquer maneira, não está nem aí para as consequências, não pode ser segundo o coração de Deus. Passou na primeira? Tem que ser responsável. Responsável pelas suas atitudes, responsável pelos seus atos, responsável por aquilo que foi entregue na sua mão. Eu costumo dizer que muitas vezes um bom funcionário é quando você entrega a ele 1 quilo de ouro hoje, e daqui a um ano você pede e está lá 1 quilo de ouro de novo. Está aqui, o senhor pediu para guardar, toma aqui de volta. Você é um sujeito responsável.
aquele que você pode confiar, você pode fechar os olhos, que sabe que ele vai desempenhar a tarefa. Como é que uma pessoa irresponsável, pastor, conforme Deus manda ou Deus permite? Deus manda não, é conforme Deus permite eu vou levando a vida, glória a Deus. Qualquer coisa o Espírito Santo ajeita. Parece mais um Deus bagunceiro, um Deus todo atrapalhado. Meu irmão, Deus não chama irresponsável. E uma pessoa que é irresponsável, Deus não chama irresponsável, só chama responsável. Um irresponsável não pode ser segundo o coração de Deus. 2. Um conjunto de características que eu vou botar no tópico 2. Versículo 18. Então, do capítulo 16, versículo 18. Aqui tem um conjunto de características de uma pessoa segundo o coração de Deus. Escuta isso aqui. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé belemita, que sabe tocar, e segura aí, meu irmão, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. Até aqui. Número 1, ele é valente. Cara valente não é covarde nem medroso. Cara valente não foge da raia, não foge da batalha. Cara valente não tem medo da vida. Enfrenta a situação, não se acovarda. Desculpa minha gente, mas agora é com a minha classe. Quando eu digo a minha classe, são os homens, masculino. O que tem de homem frouxo sai de baixo. Tem até pena de um monte de mulher. Cara que tem ideia, não sei não. Vai dar. Meu sogro aqui, o pastor Santos, diz que o cabra tem que dar tapa na cara de onça e puxar barba de leão. Para dar tapa em cara de onça e puxar barba de leão, tem que ser valente. Brigador pelas coisas. Deus quis, né, pastor? O que é que eu vou fazer? Foi Deus. Não briga por nada, não luta por nada. Pastor, foi Deus. Foi Deus. Deus é soberano, não tem nada com isso. Aqui diz que ele era valente. Aqui diz que ele era animoso, otimista, animado. Vambora, vamos pra frente. A coisa tá feia, mas amanhã vai ficar melhor. Hoje não tem nem meia luz no final do túnel, mas amanhã não vai ter nem túnel, porque Deus vai abençoar. Deus está conosco, tem vitória, tem bênção, tem porta aberta. É animado, é otimista. Rapaz, tem gente que vem pedir oração que não leva a mão não, irmão. Pastor, ora por mim. Eu acho que Deus não vai dar não. Vai na paz, esquece. Orar por quê? Você não acredita? Como é que vai? Cara desanimado, rapaz, só prega pessimismo. Como é que você pode ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Pastor, nesse novo milênio Nostradamus já disse que de 1000 passarás, de 2000 não chegarás. Eu já cheguei, já está até demais. Sabe? Pastor, a vida está difícil. Já viu quanta gente desempregada? Já viu que a coisa está feia? Rapaz, não é fácil não. Meu filho, você quer ser o quê, meu filho? Você quer ser médico? Meu filho, já enfermeiro, já tá bom, menino. Você está querendo um mundo. Enfermeiro já tá bom, minha filha. Papai, eu quero fazer um concurso para ser oficial das Forças Armadas. Vai esse concurso para cabo, garoto. Que isso? Eu não tenho nada contra os cabos. Mas sabe, a pessoa desanimada, a pessoa que não é otimista, só vê o obstáculo, só vê a coisa feia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era uma pessoa otimista. Agora, ser otimista não significa viver no mundo da fantasia e da utopia. É outro lado da história. Pastor? Olha, pastor, eu estou me vendo andar num avião meu, assim, particular. Meu irmão, tu não tem fé nem para andar de calói.
já está pensando em andar de bicicleta, de avião, cuidado, que essas pessoas que vivem numa fantasia, projetando uma coisa muito gigante, daqui a pouco está... Cuidado, hein? Isso dá doença mental. Isso leva o cara para loucura. Pessoas que vivem assim, caramba, tu vai lá no Pinel, vai ver um monte de cara assim, eu sou empresário. Tá lá no Pinel, cara. Olha, eu sou empresário, minhas empresas estão crescendo, eu tenho 15 mil funcionários. Cara, vai lá pra tu ver lá. Vai lá. O cara fica doido. Não vamos confundir de ser otimista, de ser animado, para ser utópico, viver numa fantasia. Eu sou filho do rei, pastor, só penso coisa grande, entendeu? Faz o seguinte, pensa um pouquinho para tu sair do biscate, para pelo menos ter um salário fixo. Já começa pensando aí, você é filho do rei, pensa então um pouquinho diferente, né? Para melhorar, certo? Outra coisa, irmãos, uma pessoa segundo o coração de Deus, ela crê na bênção de Deus da vida dela, que ela vai crescer. Ele é animado. Olha, eu entrei aqui por baixo, eu entrei aqui na última ribeira da curva, trabalho com o seu João ninguém e trabalho do lado do seu coisa nenhuma, mas daqui a pouco Deus vai me elevar aqui, porque eu creio, porque Deus está comigo. Eu não vou ficar ganhando esse salário a vida toda. Deus vai me abençoar, vai abrir a porta para mim. É uma pessoa animada, uma pessoa otimista. Pergunta aí na sua direita e na esquerda, e não responda pelo amor de Jeová. Você é otimista ou não? Pergunta aí. Pergunta em casa, vai. Pergunta em casa, vai lá. Agora diz aqui que o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, era homem de guerra. Você tem que pegar a palavra e adaptá-la também ao sentido de hoje. Guerra lá era guerra mesmo, de espada, de lança, o pau quebrava. Mas nós hoje também temos uma guerra. A guerra pela vida, a guerra do mundo espiritual. O homem segundo o coração de Deus é de guerra. Sabe de vez em quando que eu fico vendo na igreja? Cai um camarada endemoniado do lado do crente, Senhor, Jesus tem poder, Jesus não deixa esse demônio me encostar nisso, Jesus tem misericórdia, Jesus não deixa. Meu Deus do céu. Aí o demônio até diz assim, pode ficar quieto aí, ô crente, que eu não vou te tocar não, medroso. Só falta o demônio falar isso, ó. Sabe o que era para acontecer quando um demônio se manifestasse na igreja? Uns 50 voar em cima. Não, deixa comigo. Não, agora é minha vez. Da semana passada foi a sua. Não, esse é meu. Eu tô doido para dar uma nele, tem que ser comigo. É de guerra, é de batalha. Tem gente que o diabo tá pintando e bordando na casa dele e tá lá, meu Deus, ai Jesus, Jeová. Que negócio é esse? Vem, capeta, que eu vou te mandar fogo e chumbo na tua asa. Eu vou guerrear com você e você vai correr, porque maior é o que está comigo. A guerra da vida. Acorda às 5 da matina, meu filho. Vai correr atrás. É uma guerra, é uma batalha. Não tem moleza, não. O homem segundo o coração de Deus. Uma vez um camarada, 2 anos desempregado. Pastor Silas, arruma um emprego para mim, mas eu queria avisar o senhor, eu não trabalho sábado. Como? 2 anos desempregado, 2 anos de férias e vem dizer para mim que não trabalha sábado. Vai lamber sabão, vai ver se eu estou na esquina, vai ver se eu estou na esquina da Quito ou da Nicarágua, vai. Que é isso, rapaz? Eu estou aqui para trabalhar de 5 da manhã, para trabalhar de madrugada, porque eu não tenho medo da onça. Eu vou à luta e vou vencer. Diz aqui também que o homem segundo o coração de Deus é um homem sisudo em palavras. Sabe o que significa isso? Bom senso. Fala na hora certa. Fala o que é certo.
sisudo em palavras, tem bom senso para falar, fala a coisa certa. Rapaz, o que tem gente jogando conversa fora por aí? Gente que abre a boca para ofender, para machucar, para arrebentar o outro. Crente. Sisudo em palavras. A vizinhança toda sábado. Cai na língua daquela crente ali do segundo andar para ver o que é bom para tosse. Cai. Cai a linguaça daquela santa que está ali. Cai. Pessoa que fala o que não deve, fala demais. Pessoa que fala coisa da igreja. As crianças na mesa não tem bom senso, fica contando coisa de igreja, metendo pau em pastor, falando mal dos irmãos. A criança já nasce com suspeita da igreja, porque não tem bom senso. Gente que conta problema da igreja perto de ímpio, não tem bom senso. Porque o pastor... É porque o irmão... Aí o moleque diz assim: caramba, eu não quero ser dessa igreja não. Ou então o moleque diz assim: esse pastor, olha a cara dele, o pastor vai cumprimentar o garoto, o moleque já olha pro pastor com cara feia. E o pastor não tá nem aí, não sabe nem o que é. É o pai e a mãe incoerente dentro de casa, falando o que não deve, contando o problema da igreja para parentes que não acreditam. Como é que tu vai ganhar tua família? Como é que tu vai ganhar teu marido? Como é que tu vai ganhar tua esposa? Como é que tu vai ganhar teu patrão? Não tem bom senso para falar, igual um obreiro que já passou por aqui. Aí para mim dizendo: pastor, o diabo não tem moleza comigo não. Irmão, aqui ó, 9 aviso prévio na carteira. Já fui mandado 9 vezes embora porque eu não dou sopa pro diabo não. O que é que você faz, irmão? Eu digo mesmo pro chefe: tu é um endemoniado, tu é filho do capeta, tu vai pro inferno. Aí sabe o que o patrão faz com ele? Sabe? O patrão diz assim: olha, o filho do diabo vai mandar o filho de Deus embora. Rua! Não tem bom senso. Como é que está o teste, hein? Como é que está você nisso aí, hein? Aqui diz uma outra palavra interessante de um homem segundo o coração de Deus. Estamos em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Diz que ele era também de gentil presença. Sabe o que significa isso no original? Presença agradável. Ele tinha uma presença agradável. Você já viu os caras chatonildo de galocha? Tem 20 pessoas conversando. Chegou o dono da chatice. Um sai pela direita, outro pela esquerda, outro pelo norte, outro pelo sul. Ué, já foram embora? Ninguém aguenta, cara. Cara chato. Sabe, aquela pessoa que não sabe se comportar em lugar nenhum. A presença dele sempre é perturbadora. A presença dele sempre traz desconforto. Nem a família quer ficar perto dele. O marido não te aguenta, querida, mas a tua mulher não te aguenta mais, ô cara. A tua presença é truculenta. Além disso, é fedorenta. Como é que uma presença pode ser agradável de um cara que não gosta de tomar banho? Como é que a presença pode ser agradável de um cara que uma semana não escova dente? E que ainda fala assim: você tem que pedir o camarada: abre a boca que eu vou jogar um house. Tem, vai lá. Vamos conversar agora. Nós estamos numa série de mensagens sobre o seguinte tema: ser segundo o coração de Deus. Para você que não estava aqui na Assembleia de Deus da Penha, ou que não assistiu pela televisão parte desse programa, sinteticamente, muito sucinto, ser segundo o coração de Deus é uma pessoa que, através da sua trajetória de vida, ela é obediente, ela cumpre a palavra de Deus,
ela manifesta no seu caráter características do caráter de Deus. É uma pessoa que agrada a Deus pela maneira dela ser e de se conduzir. Esta é uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu quero hoje, então, eu terminei no tópico 6, e a partir do 7, mostrar algumas características de uma pessoa que é segundo o coração de Deus. Pergunta aí para quem está perto de você: você quer ser segundo o coração de Deus? Pergunta aí na sua casa. Pergunta você aqui nesse templo hiperlotado, no culto da quinta-feira da vitória. Tem gente que nem conseguiu entrar aqui hoje. Já acabamos um culto hiperlotado primeiro, estamos no segundo e também tá uma bênção. Já perguntou? Agora você diz aí para quem está aí, do lado direito e esquerdo: eu quero ser segundo o coração de Deus. Você quer? Eu quero ser. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. E você vai deixar sua Bíblia aberta nessa passagem entre o capítulo 17 e 18. Vamos ver mais uma característica, que é a sétima. Primeiro livro de Samuel 17, 37. Capítulo 17, versículo 37, diz assim a palavra do Senhor: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Eu aprendo aqui mais uma característica de uma pessoa segundo o coração de Deus. Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que aprendeu a depender de Deus. E eu aprendo uma outra coisa de uma pessoa que aprendeu a depender de Deus. É que uma pessoa que aprendeu a depender de Deus, com certeza, essa pessoa não é dominado pela soberba e pelo orgulho. Porque quem aprende a depender de Deus, reconhece os seus limites e suas fraquezas. Porque uma pessoa que é dominada pelo orgulho e pela soberba, geralmente é uma pessoa que se acha autossuficiente. E essa pessoa, com certeza, não aprendeu a depender de Deus. Mas Davi, quando ele estava falando com o rei Saul sobre enfrentar o campeão filisteu de 3 metros de altura, Golias, ele dá uma palavra de alguém que aprendeu a depender de Deus. Olha, ó rei, o Senhor me livrou do leão e do urso. O Senhor me livrará da mão desse filisteu. Ah, meu irmão, que coisa boa é aprender a depender de Deus. Nessa sociedade moderna, ateísta, nesse tempo da pós-modernidade, da tecnologia, da facilidade, muitas vezes nós somos tentados a acharmos que nós podemos resolver tudo, que nós temos saída para tudo, que nós podemos agir. Oh, meu amado irmão, vamos aprender a depender de Deus. Vamos aprender a ter no nosso coração, na nossa mente, realmente, de sabermos com toda a nossa inteireza: eu preciso da direção de Deus na minha vida. Se Deus não estiver comigo, eu fracasso. Eu preciso da graça, do poder e da direção de Deus. O homem segundo o coração de Deus é aquele que aprendeu a depender dele. É aquele que não é precipitado na tomada de posição. É aquele que não age sozinho sem antes consultar a Deus. Davi podia chegar para o rei Saul e dizer: olha, rei, eu não queria contar não, mas eu queria dar uma palavrinha com o senhor, rei. Eu queria dizer que um urso veio em cima das minhas ovelhas. Vai ver o estado desse ursinho, tadinho. Eu triturei. E também um leão eu peguei logo e rasguei ele no meio. Louvado seja eu, glorificado é o meu nome, porque eu sou bom mesmo, eu sou fera. Mas Davi disse: olha, o Senhor me livrou do leão e do urso. É o Senhor que pode me livrar desse campeão. Quem pode, irmãos, é Deus. Deus pode todas as coisas. Igreja do Senhor, vamos aprender a depender de Deus. Uma outra característica
de uma pessoa que é segundo o coração de Deus, uma pessoa que agrada a Deus, que obedece a Deus, que vive na prática da palavra, que manifesta no seu caráter características do caráter de Deus. Eu só vou citar os capítulos, você não precisa abrir, porque eu quero falar de maneira geral, sem ir num versículo em si. Depois em casa você leia o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, 20, e segundo Samuel, capítulo 9. Uma outra característica de uma pessoa, segundo o coração de Deus, a história desses capítulos é o seguinte: Jonatas reconhece que Deus está com Davi. Jonatas sabe que seu pai, o rei Saul, está perseguindo a Davi injustamente. Então Jonatas chega para Davi e diz: olha, Davi, quando Deus te vingar dos teus inimigos, faz um pacto que você não vai destruir a minha casa. Davi faz um pacto com Jonatas. O tempo passa, Jonatas morre, Saul morre, 15 anos são passados. Diz a Bíblia no capítulo 2 de 2 Samuel que houve uma guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu. Davi é um rei que está lá em cima no Ibope, forte, poderoso, um reino edificado, um reino abençoado. 15 anos se passaram, Jonatas era morto. E eu aprendo agora que uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que tem palavra, que cumpre com a sua palavra. Sabe que tem gente por aí, tratou uma coisa, deve uma grana ao camarada, o camarada morreu, ele diz: oh, louvado seja o Senhor. Deus é bom, né, irmãos? Oh, que o Senhor o tenha. Maravilha, Jeová. E a mulher dele? E os filhos dele? E a família dele? E a tua palavra? 15 anos se passaram. Davi é um rei poderoso. Aí Davi chama os seus assessores e diz: haveria alguém da casa de Saul que eu pudesse fazer beneficência por amor a Jonatas? Aí disseram: olha, tem um cara lá entrevado, aleijado da mão, aleijado do pé, um tal de Mefibosete, que está lá em Lodebar. Mais ou menos o significado de Lodebar aqui no português carioquês, Mefibosete estava perto do quinto dos infernos, mais ou menos. Lugar de valor nenhum. Eu posso conjecturar, desde que não cometa heresia. Eu estou aqui vendo um assessor de Davi chegar para Mefibosete e dizer: olha, o rei te chama. Talvez Mefibosete pensou assim: avisa para esse rei que eu sou aleijado da mão e do pé, não dá para me lutar contra ele não. Porque naquela época, quando um rei tomava um domínio, executava todo mundo da família, para ninguém vir reivindicar o reino. Se esse camarada me descobriu aqui, rapaz, o rei está te chamando. Trouxeram Mefibosete à presença de Davi. Davi disse: devolva todas as terras de Saul a ele. Enquanto ele viver, ele vai comer na mesa do rei, porque Davi era um homem de palavra. Que tipo de crente é você? Acerta uma coisa, fala uma coisa e dá golpe. Gente que não tem palavra, que não cumpre com a sua palavra. Como é que é você? Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que honra a sua palavra, é uma pessoa que tem integridade para cumprir com a sua palavra. Ai, o Espírito Santo apagou da minha mente. Isso é Deus, irmãos. Eu estou devendo quem? Como? Rapaz, toma jeito. Davi não esqueceu do seu pacto, porque ele era um homem de palavra. Em nono lugar, sabe o que eu aprendo de Davi? Presta atenção que aqui eu vou demorar um pouquinho. Davi era um homem que aprendeu a valorizar as coisas espirituais. Eu vou repetir. Davi, o homem segundo o coração de Deus, e aqui está a nona característica, ele aprendeu a valorizar as coisas espirituais. Abra comigo no capítulo 24 de 1 Samuel. Vamos fazer uma leitura aqui. Você que está em casa também. A partir do versículo 4.
Mantenha a Bíblia aberta nesses capítulos aí, 17, 18. Agora estamos no 24. Acompanhe, por favor, essa leitura. Capítulo 24, a partir do versículo 4. Você vai ver como é que ele reconhecia as coisas espirituais. Ele sabia do valor das coisas espirituais. Então, os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, presta atenção, meu irmão: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu Senhor. E olhando Saul para trás, presta atenção, irmãos, Davi se inclinou com o seu rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dá tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Por quê? Disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Capítulo 26, versículo 9. Eu explico as duas passagens. 1 Samuel 26, 9. Disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor? E ficou inocente. Agora comigo aqui, irmão, preste atenção. Saul tentou matar Davi 6 vezes. Só 2 vezes foi tentando cravar uma lança nele. O que você faz com uma pessoa que tenta te matar 6 vezes? Olha o que Davi está dizendo aqui: eu não toco no ungido do Senhor, porque quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Olha, ele reconhecia o valor das coisas espirituais, mas eu quero te dar um alerta. Quem dera que toda a igreja evangélica brasileira tivesse me assistindo nessa hora. Quem dera que todas as ovelhas do Senhor nesse país tivessem me assistindo agora. Saul possuía a unção de rei. A unção de sacerdote era superior à unção de rei. Davi não quis nem tocar num camarada que tinha unção de rei. E com um detalhe: no capítulo 16 de 1 Samuel diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por que Davi não quis tocar em Saul? Porque Davi sabia que naquele homem, apesar de seus defeitos, havia uma investidura de uma autoridade espiritual. E eu lamento profundamente que muitos crentes hoje botam o dedo na cara de pastor, falam mal de pastor, trituram pastor, estão metidos em confusão para perturbar a vida de pastor. Meu irmão, você não sabe em que você está se metendo. E eu quero dizer o seguinte: pastor, mas esse pastor é isso, é aquilo. Cai fora, sai fora. Coitado do pastor que estiver fazendo trapaça. Quem vai cuidar dele é Deus, como Deus cuidou de Saul. Não é da tua conta, desculpe a expressão forte. Sai fora. Sai de grupo de divisão. Sai de grupo que ataca pastor. Sai de grupo que arma contra o pastor. Porque você está contra alguém que tem uma unção de Deus na vida. Você precisa aprender a discernir as coisas que têm valor. Uma vez um casal chegou aqui para mim na igreja e disse: pastor, nós viemos aqui porque o senhor vai decidir a parada. Pode falar, irmão. Olha, o nosso pastor está metido em roubo.
e nós vamos tomar uma atitude hoje contra ele, e a coisa vai ficar feia, e vai acontecer, vai arrebentar, não sei o quê. O que o senhor acha? O que o senhor falar, nós vamos fazer. Cai fora de lá. Cai fora de lá. Sai fora. Deixa esse pastor com Deus. Meu filho, acertar conta com Deus não é brinquedo não, irmão. Eu falei, sai fora. Sai fora. Não é da tua conta. Sai fora. Sabe o que a gente diz aqui nessa igreja, irmãos? Aqui a gente diz, irmão, o que adianta você estar aqui nessa igreja? Não vou com a cara daquele bigode, sabia? Esse cara prega e me irrita. E outro, e aquele lá que é o sogro dele lá, que é gente boa, mansinho, todo alinhado, também não vou com a cara dele não. Deixa eu te botar nesse negócio também. Eu também não vou com a cara. Como é que o camarada vem para a igreja para não ir com a cara do pastor? A igreja é lugar de paz e de comunhão. O cara entra lá, está emburrado, olhando o pastor, parece que está com um dente assim. Parece até um pitbull rangindo. Rapaz, vai então para uma igreja para você ficar em paz. Vai para uma igreja que você quer o bem-estar. O cara está na igreja e está triturando o pastor. Esse pastor, o carro dele, o salário dele, a roupa dele, a família dele. Rapaz, vai embora então. Deixa a vida de pastor de lado, que eu conheço, eu não vou citar aqui por questões éticas. Eu conheço nenhum nem dois não, que morreram por tentar tocar em pastor. E não é tocar em pastor dando tapa não. É tocar em pastor, desmoralizando, caluniando, falando mal. Deixa isso de lado, irmão. Sai fora disso. Deus está falando com algumas pessoas aqui sobre isso. Para o teu bem, meu irmão. Davi podia ter pego a espada e esse infeliz tentou me matar cerveja, vai dançar agora. Vá! Falou, não. Ele ficou com remorso por cortar um pedaço do vestido. E tem crente que fala mal, xinga pastor, calunia pastor e não tem remorso nenhum, porque não sabe o valor das coisas espirituais, não sabe o valor de uma unção sobre uma pessoa. Sai fora! Davi era um homem que sabia o valor das coisas espirituais, irmãos. Ele sabia o valor da oferta. Ai, irmãos, como os crentes hoje, como é que o diabo é sagacíssimo, como os crentes hoje não sabem o valor espiritual da oferta. Muita gente, oh meu Deus, que essa igreja no Brasil me assistisse. Eu vou mostrar para você, à luz da Bíblia, o que Davi pensava sobre a oferta. Olha a visão desse homem sobre a oferta. Ele sabia do valor das coisas espirituais. Irmãos, quando você vê o diabo lutando muito contra alguma coisa dentro da igreja, você pode fazer o contrário do diabo, que é vitória certa. O diabo luta para o crente ser miserável, não dá dízimo, não dá oferta, porque ele sabe também o valor da oferta. O diabo sabe. Você quer ver a visão de Davi sobre a oferta? Comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Esse texto é citado muitas vezes quando se fala em oferta na igreja. Aqui começa, mas tem umas 9 características que Davi olha para a oferta. Segundo Samuel 24, 24. Diz assim a palavra do Senhor. É o último capítulo. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém por um certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Sabe qual é a história aqui? O rei queria fazer um altar para oferecer sacrifícios para Deus. O dono da terra disse assim: é altar para Deus? Eu dou a terra de graça. Davi disse: não, eu não oferecerei holocaustos, ofertas ao Senhor que não me custem nada.
Porque eu não estou oferecendo oferta para o pastor João, ou para o pastor Manel, ou para a denominação A ou B. A minha oferta é para Deus, e para Deus tem que ser alguma coisa de valor. É o que Davi está dizendo aqui. Tem que me custar, tem que haver um sacrifício. Agora me acompanhe. Vai ter 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, está pertinho, mais na frente, capítulo 29. Vamos lá. 3 livros depois desse. Você vai ver como é que ele via a oferta, como é que ele tinha discernimento espiritual, Davi. Olha só, meu irmão. 1 Crônicas 29. É o último livro de 1 Crônicas. Olha o que era para Davi a oferta. Eu sei que Deus colocou diante da televisão alguns que são uma munheca de samambaia do tamanho de um bonde. Alguns, foi Deus, fica aí, não sai não. Fica aí, para ouvir o que Deus vai falar contigo. E aqui da igreja não dá para sair porque parece até um pacotinho amassado. Então vamos lá. 1 Crônicas 29. Eu não vou ler todos os versículos, só parte dos versículos. Acompanha comigo. Olha a visão espiritual de Davi sobre a oferta. Versículo 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, tenho preparado para a casa de Deus ouro, babá. Eu, com todo o meu ser. A oferta é alguma coisa que desprende esforço total. Não é qualquer coisinha. É o que ele está dizendo aqui. Olha agora o versículo de número 5. Na segunda parte dele diz assim. Versículo 5. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? A oferta para Davi era uma coisa liberal, voluntária. Eu não dou oferta porque eu sou obrigado. Quem hoje? E ele diz aqui uma palavra. Quem hoje quer dar uma migalha para o Senhor? É isso que está aqui? Quem hoje quer encher a mão? Quer dar uma oferta substancial, uma oferta de valor? É o que ele está falando aqui. Você quer ver o que é a oferta para Davi? Versículo 9. Olha o que ele vai falar no 9. Diz assim, na segunda parte: porque com coração perfeito eu dou oferta com a minha vida limpa. Eu dou oferta com meu coração vibrando. Eu dou oferta porque eu sei o que eu estou fazendo. Coração perfeito, limpo diante de Deus. Olha aqui como é que ele dá a oferta. Ainda no versículo 9. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Oferta, eu me alegro pelo privilégio, pela oportunidade de ofertar. Ele dava com alegria. Olha o que era a oferta para Davi, meu filho, no versículo 14. Porque quem sou eu e quem é meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão damos. Sabe o que era a oferta para Davi? Providência de Deus. Eu dou oferta porque Deus me dá. Porque se Deus não me dá, eu não posso dar nada, porque tudo que tenho provém dele. Olha a visão que Davi tem. Olha a visão de Davi sobre a oferta, meu irmão. Não acabou não. Olha a visão dele sobre a oferta. Capítulo 17. Olha o que ele vai falar aqui sobre a oferta. No 17, diz assim: porque tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Davi não era um ludibriador de oferta, sabe? Aquele camarada que sabe que uma nota de 50 pratas, até que não tem nenhuma hoje, o negócio aqui tá feio, mas vamos embora, tá? Camarada que quer dar uma oferta e aí ele quer enganar, porque ele sabe que uma nota de 50 pratas é uma nota razoavelmente boa. Ele podia dar 300, mas aí ele... onde é que está a salva? Onde está, por favor, a salva por obséquio, onde? O pessoal, rapaz, pô, esse irmão aí dá 50 pau, pô, fera. Mentiroso. Tá dando o resto.
Não tem sinceridade. Ou então o outro camarada que era para dar 3.000 reais de dízimo, mas ele sabe que se ele der 1.500 vai ser o maior dízimo da igreja dele. Aí vai dizer, o pastor, quando vê um chequinho lá de 1.500 pratas de dízimo, vai dizer, esse cara é fera. Já tá bom, 1.500 pau. Outro dízimo mais perto do que o meu é 800 mil reais, então dando 1.500 está muito bom. Está enganando a quem, filho? Não tem sinceridade. O que é oferta para Davi, meu irmão? Não acabou não, filhinho. Não acabou não. Olha o que é oferta para Davi. Mas duas coisas aqui eu vou terminar sobre o valor espiritual da oferta. Olha o que ele diz no versículo 18: conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Aqui tem duas coisas: conserva isto para sempre. Oferta é um ato contínuo. Irmão, eu dei oferta na primeira quinta-feira de dezembro. Bye, baby, agora só em março. Oferta é um ato contínuo. E agora ele vai dizer uma outra coisa que é sensacional. Olha o que ele fala: conserva isso no intento dos pensamentos do coração. A oferta é racional e não emocional. Pastor, quando dá aqui um calafrio, se eu arrepiar eu dou oferta. Fala, pastor, que se eu ficar arrepiado eu dou, porque é de Deus. Se eu arrepiar é de Deus. Se der aqui na espinha assim, ó, um calafrio, aí eu dou oferta. Então, se quando o homem falar sobre a oferta, eu fizer assim, ó, um tiricutico nervoso, é porque é para dar. Bem, queridos, nós temos que parar aqui o programa, porque essa mensagem ainda vai durar uns 4 ou 5 sábados ainda. Como ser segundo o coração de Deus. Essas características, você não quer ser? As pessoas querem as coisas de Deus, mas não querem submeter-se a princípios de Deus. Se você quer ser, tem que submeter a princípios. As pessoas querem mágica no Evangelho. No Evangelho você não vai encontrar mágica não, querido. Você tem que submeter, tem que obedecer, tem que praticar. Essa é a grandeza do Evangelho. Sabe o que eu aprendo aqui? Que uma pessoa segundo o coração de Deus sabe viver conforme as circunstâncias da vida. A criança nasceu, Deus mandou juízo, a criança ficou doente, o que Davi fez? Orou, jejuou, chorou. Os servos de Davi queriam tirar ele de lá e disse: não vou não, ô chateado. A criança morreu, os servos ficaram com medo de dizer para Davi que a criança tinha morrido. Mas Davi era um homem de muita percepção. E ele percebeu que o movimento entre eles não era o mesmo. Ele disse assim: a criança morreu? Disseram: a criança morreu. Aí Davi se levanta, se lava, se unge, adora a Deus e come pão. Aí o pessoal diz: como é que pode? Eu estava chorando e jejuando, e agora já está outro? Aí ele diz assim: olha, vivendo a criança, Deus poderia ter misericórdia dela. Morrendo a criança, não tem mais jeito, eu não posso trazê-la de volta, só eu posso ir para onde ela foi. Irmãos, o que tem de gente vivendo preso a coisas terríveis do passado não está na brincadeira. Gente que não sabe se moldar no tempo. Gente que vive sofrendo por problemas que passaram. Gente que não sabe entender as circunstâncias e os momentos da vida. Eu posso falar aqui em tese. Exemplo: o camarada ganhava 10 mil reais, ele tinha um carro bacana, um carrão zero, carro de 6 cilindros, faz 4 km com litro, A filha estuda alemão, francês, inglês, informática, outro filho não sei o que, todo ano tira férias, todo mês compra roupa nova, porque dá, pro padrão dele, a casa já é própria e tal. Aí ele perde um emprego de 10 mil e passa a ganhar 1.000. O que ele tem que fazer, gente? É uma nova circunstância, é um novo momento. Reúne a família e pelo menos diz isso: moçada,
Sabiá vai mudar de cantiga. Querida filha, vamos cancelar o alemão, o francês e o inglês, que eu não tenho mais o din-din para pagar. Certo? Eu vou vender esse carro de 6 cilindros e vou comprar um de 1000 cilindradas. Aquele mais baratinho que a Fiat, a Volkswagen e a Ford e a General Motors tem. Aquele carrinho que com 1 litro faz 12. Acabou viagem, acabou férias para passar fora, acabou roupa nova todo mês, porque ele vai se adaptar a uma nova circunstância. Mas não. O que vão pensar de mim? Se eu mudar de vida, o que vão dizer? Vão dizer que eu estou caindo. Não posso. Não posso. A demanda dos outros? O que vão dizer? A pessoa vive em função do que os outros estão pensando e não vive na realidade dele. Não vivencia o momento dele. E o carro só anda com o ponteiro colado no vermelhinho lá, dizendo: gasolina! E quando ele vê uma banguela, uma descida, aí o camarada vê assim uma descida, e lá no final da descida tem um sinal, e a rua continua, aí ele dá a banguela e vem orando: Senhor, coloca um anjo para aquele sinal não fechar, oh meu Deus, mantenha. Isso é vida de maluco. Isso é vida de doido. A pessoa vive fora da sua realidade. Davi chorou enquanto tinha que chorar. Davi ficou preso a um lugar. Davi ficou triste enquanto tinha que ficar. Mas ele não podia passar a vida toda chorando por criança. Ele não podia passar a vida toda reclamando daquele momento mal. Ele disse: agora é uma nova circunstância. Eu podia falar outras coisas em tese, como eu gosto de dizer, Aquela irmã casou novinha, com 21 anos, 25 anos ficou viúva. Aí você encontra ela aos 30 anos, uma mulher de 30 anos é uma mulher nova. Aí você encontra com ela, ela está toda de preto chorando. Ai meu Deus, o que foi, meu marido? Ai, meu, morreu quando? Ontem? Eu estou desconfiado que os dois morreram. Sabe? Outra coisa que eu acho interessante nessa história da pessoa ficar amarrada a circunstâncias: o marido morre. Daqui a 8 meses, 9, sei lá, vai casar de novo. A vida continua. Não, a memória do falecido, não. Eu não posso violentar a memória dele. Tadinha, azar o teu, querida. E tem filhos que querem impor a mãe ou o pai. Não pode não. Não vai estragar a memória do meu pai não. Vai casar contigo, ô mané. A tua mãe vai casar contigo. Tu vai suprir todas as necessidades dela, inclusive essa que tu está pensando. Falar português bem claro aqui, que aqui não tem criança. Minha mãe não vai casar com ninguém, não. Minha mãe... Deixa de ser besta, rapaz. Claro que se o teu pai morre e 30 dias depois tua mãe quer casar... Eu não quero dizer não, mas eu tô desconfiado que o defunto foi com galho pro cemitério. Isso não vai ser apagado, não. Vai sair lipo de letra na televisão. Isso é tudo que eu estou falando aqui. Claro, existe aquele tempo, a pessoa chora. E outra, minha irmã, Deus está falando com alguém que está em casa e alguém que está aqui. Você pode até dizer: pastor, enquanto meu marido viveu, eu fui fiel a ele. Eu o amava profundamente. Eu nunca vou amar um homem como amei o meu marido. Pô, é perfeito. Nós tínhamos uma comunhão perfeita. Eu fiz tudo de melhor. Eu vivi da melhor maneira com meu marido. Perfeito. Só que ele foi. Você está livre diante de Deus e você está livre diante da lei e da sociedade. A vida continua. Você não pode ficar preso lá atrás, 10 anos, 15 anos, que você vai acabar com a sua vida. Ai, porque meu pai há 15 anos atrás falou não sei o quê, aquele homem disse não sei o quê, aquele irmão, deixa de besteira. Você tem que se adaptar às circunstâncias. O momento que Deus permite você, enquanto a esperança eu estou lutando, estou brigando, não dá mais,
eu vou dar a volta por cima e vou continuar a vida, porque Deus tem vitória e tem bênção para mim. Imagina se Davi continuasse chorando. Ai, meu filho, ai, a criança, ai. Morreu? Vambora. A vida continua. Vamos pra frente. Perdeu um grande emprego, então outro também, pastor, eu perdi o emprego há 10 anos. Se eu tivesse nesse emprego, eu estava ganhando 8 mil reais, pastor. Se eu tivesse lá, pastor, eu estou ganhando 500, mas se eu continuasse lá, você não está mais lá. Reorganize a sua vida e toca para frente. Você tem que se adaptar em cada circunstância. Em 14º lugar, eu já citei em outras características, mas eu quero englobar só nessa. Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa liberal. Lembra do que eu já falei? Davi era liberal porque era um ofertante de mão cheia. Davi era liberal porque devolveu todas as terras aos descendentes de Saul. Davi era liberal porque não oprimia o povo. Eu não posso entender alguém que é servo de Deus e só pensa nele, sua vida em função dele é egoísta. Ele está aqui na igreja. Eu gosto de dizer isso. Não é uma pessoa que chegou que você não sabe nem de onde veio, mas sabe, você está aqui na igreja e você convive com um irmão há 10 anos. Você sabe quem ele é. Aí aquele irmão em Cristo está passando um sufoco que não tem tamanho. Você conhece ele, sabe que ele é um crente fiel. Não é um cara que apareceu de repente, uns picaretas que de vez em quando andam no meio da igreja que a gente não sabe nem quem é. Aí aquele irmão senta do teu lado e diz assim: rapaz, a coisa está feia. Se eu não pagar a conta de luz amanhã, 50 pratas vão cortar minha luz, isso vai complicar minha vida. Talvez você não tivesse os 50 reais para pagar a conta de luz dele, mas você talvez dissesse assim: irmão, eu não tenho 50 reais, mas olha, aqui tem 10 para te ajudar. Fale com o outro. Uma coisa linda que eu li num livro foi dos oficiais americanos na Guerra do Vietnã, presos em Hanoi. Sofreram, tortura e tudo. A comida era uma miséria. Sabe o que os oficiais crentes no Vietnã faziam? Quando recebia aquela comida porca e pouca, pegavam a metade da comida e davam para os outros soldados que estavam doentes, em situação mais grave. Isso é liberalidade. A gente pensa que liberalidade é você estar igual um cara que tem aí na televisão: quem quer dinheiro? A gente pensa que aquilo é liberalidade. Pensa que liberalidade é o cara que é milionário e sai jogando dinheiro. Você está enganado, irmão. Liberalidade é aquilo que Paulo fala da igreja da Macedônia em 2 Coríntios capítulo 8. A graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, que da sua profunda pobreza houve abundância de generosidade, porque deram acima do seu poder o que eu mesmo testifico, e deram voluntariamente. Sabe o que Paulo está falando? Os crentes pobres da Macedônia ajudaram os crentes mais pobres da Judéia. O pessoal na Judéia estava passando fome. Os pobres da Macedônia ajudaram os mais pobres da Judéia. Isso é liberalidade. Pastor, eu já sou pobre, pastor. Eu sou pobre de Marredeci. Eu preciso de ajuda. Como é que eu vou ajudar? Vai continuar assim, precisando o tempo todo, porque você não entendeu o princípio da liberalidade. O princípio da liberalidade não é você dar tudo para o outro. O princípio da liberalidade não é você satisfazer em tudo ao outro. É você dar alguma coisa que você tem. É você repartir, não importa o grau da quantidade, com aquele que necessita mais do que você. Isso é liberalidade. E uma pessoa segundo o coração de Deus, ela tem que ser liberal. Ou então, meu filho, tchau, benção. Eu não posso entender crentes ricos miseráveis, crentes ricos que têm empregados e oprimem os empregados. Eu não posso entender. Há uma lei de liberalidade. Eu não estou falando que você pegar todo o teu dinheiro e jogar pela rua para poder dizer que é liberal. Não! Mas dividir, compartilhar, ajudar o outro, isso sim é ser segundo o coração de Deus. Em 15º lugar,
Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que tem um coração perdoador. Se eu e você, se nós não aprendermos a liberar perdão, meu irmão, não tem jeito, não tem cristianismo. A gente se aborrece, pode ficar chateado. Nós somos seres humanos, eu fico também, eu me aborreço também, eu fico chateado também. Mas eu não posso guardar ódio, rancor, vingança contra ninguém. Eu acho lindo Davi. 6 vezes Saul tentou matar Davi, e 2 de maneira direta, e 4 arrumando laço. 2, Saul pegou a lança para cravar em Davi, Davi teve que, sair fora. Você imagina uma pessoa que tenta te matar 6 vezes, o que é que tu faz com ela, hein? O que é que você deseja para ela, hein? Pastor, o fulano me ofendeu. Não estou falando de matar não, em querer matar. Ofensa, negócio, discussão. Eu não perdoo, eu me ofendeu a minha família. Saul tentou matar Davi 6 vezes. Agora, olha o que Davi fala e faz quando Saul morre. Segundo Samuel, capítulo 1. Acompanha comigo essa leitura. Já eu vou terminar. Segundo Samuel, capítulo 1, ele vai falar, o título é O Pranto de Davi por Saul e Jonatas. A partir do 19, capítulo 1, a partir do 19 até o 25, olha o que diz. Ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não noticies em Gate, não publique nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois, desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre o vosso vestido. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti. Pode seguir, meu irmão Jonatas. Só quem fala isso é quem libera perdão. Irmãos, uma das coisas mais fundamentais da vida cristã é o perdão. E deixa eu dizer uma coisa que eu já falei numa outra mensagem que foi exibida aqui na televisão sobre preparado para as pedradas da vida. E eu vou repetir o que eu falei nessa mensagem. De certa forma, o perdão de Deus depende do nosso perdão. É isso, pastor. O que diz na oração que Jesus ensinou, Mateus capítulo 6, versículo 12 e 14? Perdoa as nossas dívidas, como nós. E depois no versículo 14: se não perdoarmos aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Se eu não liberar perdão para quem me ofende, Deus também não libera perdão para mim. O que é que diz Mateus capítulo 18, na parábola do credor incompassivo, que Jesus mostra isso? Um camarada que devia muito foi perdoado pelo Senhor, um outro devia pouquinho a esse camarada, ele não quis perdoar, foram contar para o Senhor chamou esse servo mau e disse: agora você vai pagar tudo. Qual é o ensino que Jesus fala no final da parábola? Se não perdoar as ofensas a vossos irmãos,
assim também vosso Pai não vai perdoar as suas ofensas. Que coisa tremenda, irmão. Como é que um crente pode viver 15 anos na igreja guardando ódio e rancor de uma pessoa? Como é que céu ele quer entrar? Só se for para o céu da boca, porque no céu da glória não vai. Como é que uma pessoa que não aprende a liberar perdão, ela pode ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Davi liberou perdão. Davi perdoou. Davi não tinha ressentimento no coração. E esse é um dos maiores testemunhos que você perdoa uma pessoa. É quando você escuta falar no nome dela, ou você vê a pessoa, você não sente nada contra aquela pessoa. Significa que você está limpo, que você verdadeiramente perdoou. E em último lugar, das 16 características de uma pessoa segundo o coração de Deus, eu entendo por que a Bíblia diz que Davi é segundo o coração de Deus. Sabe por quê, querido? Porque na Bíblia não tem adorador como Davi. O que significa adorar? Adorar significa prestar culto, reconhecer como Deus. O que é o louvor? É uma expressão da adoração. O que é adorar? É elogiar, reconhecer, elogiar, dizer coisas boas a respeito daquilo que você reconhece. E adorador como Davi não tem. Adorador como Davi não tem. Olha o que ele fala em 1 Crônicas 29, 11 e 12. Porque tua é, Senhor, a majestade, a honra, o poder, a vitória e a magnificência. Porque teu é o reino, teu é tudo que há nos céus e na terra. Tu te exaltastes acima de todos como chefe, riqueza e glória vem diante de ti. Na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Olha que adoração linda de Davi. Você já leu os salmos de Davi? O Salmo 68, versículo 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é já, exultai diante dele. Olha o que Davi fala no Salmo 71, que é um salmo de Davi, no versículo 8. Encha-se a sua boca do seu louvor e da sua glória todo dia. Olha o que Davi fala no Salmo 86, que é salmo de Davi, e no versículo de número 12. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e louvarei o teu nome para sempre. Aleluia, glórias a Deus. Era um verdadeiro adorador, irmãos. Igreja do Senhor, povo de Deus, vocês sabem que todo tipo de gente procura a Deus. Os americanos procuram Deus, os africanos procuram Deus, os asiáticos procuram Deus, os europeus procuram Deus, os ignorantes procuram Deus, os sábios procuram Deus. Todo tipo de gente procura Deus, mas tem uma classe de gente que Deus é que procura: os verdadeiros adoradores. É o que está em João capítulo 4, versículo 23 e 24. A hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, e o Pai procura os tais assim. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Ou tomara que Ele ache nessa noite, ou tomara que Ele ache nesse dia, verdadeiros adoradores. Gente que reconhece a soberania, a grandeza, o poderio, o senhorio do Deus que tudo é, que tudo faz, que tudo pode. A Deus seja a glória. Sabe, minha gente, nós somos muito bons para pedir. Eu já falei que se a gente pudesse analisar a oração da maioria dos cristãos, seria 90% de tudo que é oração é para pedir. Senhor, me dá, eu quero o Senhor. E eu quero, Senhor, eu estou pedindo e de novo estou falando. Estou falando, já falei ontem, estou falando agora e vou falar de novo. Eu quero. Me dá, Senhor, eu quero, eu preciso, eu quero. Santo. 90% da oração. Olha, quando a oração é boa,
tem pelo menos aí uns 8% de agradecimento. Isso é uma big de uma oração, hein? 90% de petição, 8% de agradecimento e 2% de adoração. Isso ficou. Porque tem, eu não quero falar, mas tem que falar. A maioria das orações são 98% de petição, 1,5% de agradecimento e 0,5% de adoração. Eu estou até vendo a adoração. O cara pede. Aí depois diz: Senhor, eu te dou graças por tudo. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acabou a oração. Não sabe adorar. Não sabe a força, o poder e o valor da adoração. Não sabe. Irmão, quando você está adorando a Deus, você está dizendo da sua dependência de Deus. Olha, eu vou adorar a Deus porque não importa se está bom ou se está mal. O que importa é que Ele é Deus, independente de como eu esteja. Quando você adora a Deus, o diabo fica doido, aqui na linguagem bem popular. Porque você já parou para pensar? Satanás era um querubim ungido, foi criado perfeito, sem defeito nenhum, aferidor de medida. Era medida de beleza, de formosura e de sabedoria. E ele se rebela contra Deus. Eu acho, vou conjecturar, desde que a minha conjectura não seja heresia, mas vou conjecturar. Eu acho que de vez em quando se reúnem assim uns demônios, sabe, dizendo: rapaz, como é que pode aquele crente lá? Eu já bati tanto no filho dele que não quer nada com a igreja, estou arrebentando para ver se eu perturbo ele. E olha lá, ele está doente, hein? Rapaz, e o cara está desempregado. Como é que ele ainda vai para a igreja para dar glória a Deus? O diabo fica doido que ele não entende. Apesar das nossas falhas, das nossas deficiências, nascemos debaixo do pecado. Nós estamos aqui para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, para dizer que Ele é o Senhor, Ele é soberano. A Deus seja a glória. Aleluia! Aleluia! Adore a Deus, meu irmão. Abre a tua boca e adore a Deus. Quem sabe quando você começar a adorar a Deus, Deus vai começar a trabalhar, vai trazer a solução, vai operar onde está o problema. Adore a Deus, magnifique esse Deus. Os homens estão adorando homens, os homens estão adorando coisas que não valem nada, os homens estão adorando coisas que não resolvem nada, mas nós estamos aqui diante do único Deus verdadeiro, o Senhor que tem todo o poder. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Ele é o Senhor.